Tornou-se nacionalmente conhecido pela revolta dos colonos em 1957. Foi um acontecimento raro na história, pois naquela vez os pequenos venceram os grandes. Os pequenos eram agricultores, na época conhecidos por poceiros, porque ocupavam terras devolutas. Os grandes eram as companhias colonizadoras, propriedades de fortes grupos econômicos, que contavam em suas negociatas com o apoio do governo do Estado. Havia muitos processos na justiça e ninguém sabia quem era o verdadeiro dono das terras. As companhias queriam cobrar dos poceiros, mas como encontravam resistência, contrataram jagunços para cobrar na marra, através da pressão, através da violência. O medo tomou conta de todas as famílias. A insegurança era geral, mas aquele clima de incerteza uniu os poceiros. Eles foram juntando força e coragem, e mesmo inferiorizados em armas, eles reagiram. Para Pato Branco, a data que ficou na história é 9 de outubro. Foi o dia que marcou o fim da ação desastrosa das companhias de terra nesta região. Para Francisco Beltrão, a data é 10 de outubro. Milhares de colonos revoltados tomaram esta praça e toda a cidade. Expulsaram as companhias, destituíram as autoridades e passaram a governar, tanto Beltrão como Pato Branco, através de juntas governativas. Esta história está toda ligada a negociatas de terra. Negociatas que começaram no tempo do Império, quando tudo ainda era mato. Governo e companhias colonizadoras iam fazendo barganha. Teve tanto rolo que no início dos anos 50, as terras de grande parte da região sudoeste tinham 4 donos. 4 donos da Gleba Missões em 57. Olha, o primeiro proprietário da Gleba Missões foi a Braviaco, que recebeu como pagamento da construção do ramal ferroviário Ponta Grossa-Guarapuava. O Paraná, em 1930 para 31, recupera a Gleba Missões com o famoso decreto número 300 do interventor Mário Tourinho. Essa Gleba Missões, pouco antes do Paraná recuperar, ela tinha passado, a Braviaco passou a gleba para São Paulo, Rio Grande. O Getúlio, com a Revolução de 30, ele vai encampar a São Paulo, Rio Grande, a estrada de ferro e todas as propriedades da São Paulo, Rio Grande. Então, a Gleba Missões, para o governo federal, que encampou a gleba, tornou-se proprietário da gleba. O Paraná achava-se proprietário porque tinha recuperado a gleba com o decreto 300. E a São Paulo, Rio Grande, nessa altura, sai fora da jogada, porque ela foi extinta, foi encampada pelo governo federal. No fim do governo Dutra, ocorre a venda da Gleba Missões para o Mário Fontana. Então, o Mário Fontana tornou-se o terceiro proprietário da gleba. Então, nós vamos ter aí 3 grandes proprietários: o governo do Paraná, o governo federal e agora um particular, Mário Fontana. Mais tarde é que aparecem outras companhias, como a Pucarana Comercial, que compraram partes do Mário Fontana. O quarto proprietário foi o grupo Dalcanale, mas esse grupo não teve participação no levante dos poceiros. Todos que pesquisaram e escreveram sobre a história do Sudoeste afirmam que a venda da colônia Missões à Clevelândia Industrial e Territorial Limitada, CITLA, foi ilegal, porque a alienação de terras do governo com área superior a 10 mil hectares dependia da aprovação do Congresso Nacional. A colônia Missões media mais de 400 mil hectares. Terras férteis, com muita madeira, valiam bilhões de cruzeiros. E a CITLA comprou tudo aquilo a troco de um crédito inferior a 10 milhões de cruzeiros, adquirido de José Rupp. Enquanto governos e grupos econômicos disputavam na justiça, a região ia sendo colonizada por imigrantes vindos principalmente de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Gente que precisava de terra para sobreviver. Produziam milho, trigo, feijão, suínos vendidos em tropas e aproveitavam a caça, que era abundante. Havia milhões de pinheiros, uma riqueza incalculável. Mas os agricultores preferiam as áreas de mato branco,
com muita madeira de lei, grápias, gabriúvas, angicos, guajuviras, marfins, cedros, perobas. Essas madeiras são originárias de terras muito férteis, iguais às matas virgens que ainda restam no Parque Nacional do Iguaçu. A partir de 1948, a Colônia Agrícola Nacional General Osório, Cango, criada pelo governo federal, passou a acelerar a colonização da região, dando terra, sementes, ferramentas, assistência médica e educação às famílias de agricultores. Segundo o historiador Rui Vachovich, a criação da Cango também foi ilegal, porque as terras estavam sob júdice. Mas a verdade é que os colonos iam se instalando às centenas e a região prosperava numa época em que agricultor não ia preso por estar devendo no banco. Não, naquele tempo não havia isto. Eu acho que a desgraça do nosso agricultor começou quando vieram para cá, principalmente o Banco do Brasil, fazendo financiamentos fora da realidade. De então e de agora. E isso aí é a tragédia que acontece. Mas no passado foi diferente. Isso aqui era uma terra da violência, era uma terra, mas era também uma terra de uma Canaã, uma terra da promissão. Terra da promissão que enchia de planos pessoas como Mário Fontana, acionista da Citla. Olha, o Mário Fontana tinha planos mirabolantes. Ele se inspirava em grandes empresários norte-americanos. Ele era um homem de grande visão. Ele tinha, por exemplo, o plano primeiro de transformar a primeira experiência dele no Sudoeste, que foi em Mariópolis. Ele quis transformar Mariópolis na principal cidade da região. Inclusive instala energia elétrica, etc. Era um sonho dele. Um segundo plano acalentado por ele era usar os vastos pinheirais da região para fazer a maior fábrica de celulose da América Latina, para fabricar papel, inclusive com planos de reflorestamentos. Para isso havia necessidade de muita água, por isso que ele planejou criar a sede dessa empresa de celulose no Verê, usando as famosas águas do Verê. Para chefiar o escritório da Citla, em Francisco Beltrão, Mário Fontana contratou um pioneiro, homem honesto e respeitado, Júlio Assis Cavalheiro. E aí eu contei que eu era amigo de todo o pessoal, que eu não queria procurar fazer negócio com os colônios. Ele, não, mas é bem por isso mesmo que eu procurei você, porque você vai fazer como você quer o negócio. Digo, bom, se for para fazer pelas divisas que eles têm os direitos, e sendo um preço razoável, e com condições de pagamento, eu aceito. No início do segundo governo de Moisés Lupion, a Citla vendeu parte das terras a outras duas colonizadoras, Comercial e Apucarana. A partir daí, a história mudou. A violência começou depois que a Comercial apareceu, né? A Comercial vinha de experiências maiores e trouxe consigo os grandes jagunços da época. Trouxe o chapéu de cobre, o chapéu de couro, trouxe o 44, trouxe o pé de chumbo, trouxe o breda. Os mais mal encarados ainda eram aqueles da Comercial. Aqueles da Citla não era tanto, mas da Comercial tinha uns caras lá bem mal encarados. Então eles iniciaram a querer forçar, obrigar os poceiros a comprarem as terras deles. Sobre a revolta de 57, também conhecida por Revolta dos Poceiros, ainda hoje os agricultores do Sudoeste guardam jornais, revistas e, claro, lembranças de passagens que eles não se cansam de recordar. Eu sou esse aqui, ó. Esse aqui com aquela 16, eu tinha um 16, um 38, até uma prateada na cinta. E eu comandava uma turma de 30 homens lá. A Comercial queria instalar seu escritório em Verê, que era distrito de Pato Branco, mas o vereador Pedro José da Silva, o Pedrinho Barbeiro, líder do lugar, não concordava. Ele chegou a recolher dinheiro e assinaturas dos colonos para ir ao Rio de Janeiro
e saber do ministro da Guerra e do presidente Juscelino se as companhias de terra eram legais ou não. Mas antes de viajar, foi assassinado, dia 21 de maio, por jagunços das companhias. O Pedrinho Barbeiro foi sepultado no cemitério de Pato Branco. Naquele tempo, o Germano Corona era colega dele, vereador também. E como que era o Pedrinho? Era muito nervoso, muito idealista? O Pedrinho era um homem de um princípio assim normal, mas era um grande idealista. Então, era um dinâmico vereador, foi um grande subprefeito, depois se elegeu vereador. E o que trouxe ele para cá naquela época, a morte exata dele, foi justamente por uma questão de personalidade dele, idealismo e acreditando nas coisas, né, que vêm em benefício da população. Uma semana após o assassinato de Pedrinho Barbeiro, a comercial se instalava no Verê. As pressões sobre os colonos aumentavam. Não, o povo desconfiou, sabe por quê? O mais é porque trouxeram os chacunços, né? E começaram de judiar o povo, né? Então, claro, todo mundo fica desconfiado, né? O colono raciocinava da seguinte maneira: o agricultor, o nosso poceiro, raciocinava da seguinte maneira: se essa terra fosse da Citla mesmo, das companhias de terra, Citla, comercial, todas as subsidiárias que apareceram aqui, logicamente o governo não ia criar uma colônia agrícola em cima de uma terra que não seria dele. Os jagunços estavam bem armados. Armas de todos os tipos, né? Tinha armas grandes, armas mais menores, tinha metralhadora, tinha fuzil, tinha carabina, tinha de todo quanto era tipo de arma, tinha. Pessoas nervosas, como o pessoal da companhia, eu nunca tinha visto nessa nossa região. A intranquilidade era geral. Não tinha mais lei, não tinha mais justiça, não tinha nada. Era a companhia que fazia a justiça e pronto. Dia 2 de agosto, os colonos decidiram incendiar o escritório das companhias em Verê. Foram recebidos por rajadas de metralhadora. 2 colonos morreram. Guilherme Henning, sepultado em Barra do Santana, e Leopoldo Prailiper, o Tigrinho, que deixou a viúva, Paula, e 2 filhos em Presidente Kennedy. A casa do Pedrinho Barbeiro é mais um patrimônio que não foi conservado. Aqui está o terreno vazio. E ali na esquina, onde começa a rua Vereador Pedro José da Silva, é onde aconteceu o combate do dia 2 de agosto. Nos lados da fronteira, os colonos também reagiram. No começo de setembro, aconteceu um tiroteio em Lajeado Grande, onde morreu um chefe das companhias. O escritório foi incendiado e os jagunços, expulsos da região de Capanema, foram refugiar-se em Santo Antônio. Os homens das companhias identificam os líderes dos colonos e querem suas cabeças. Pedro Santim, que se refugiou na Argentina, e Augusto Pereira em Santo Antônio. O senhor que comandava os colonos aqui, né? Comandava. Mas não era só um que comandava. Nós tínhamos de 100 em 100, tinha um cabeça para determinar como é que andava o povo. Porque senão não. Nós por fim estávamos com 3.200 ali, como é que o homem vai mandar 3.200 pessoas? Não comanda de jeito nenhum, mais com o dono da roça. Não vai comandar não. E nós que hospedava tanto o agricultor como a parte do pessoal da companhia, estava contra a parede e a faca, como diz o caboclo, de uma situação ruim até. E naquela época, quando eles começaram a perseguir certos homens, como Vitório de Colo, Olivino Lorandi e muitos outros, o Zezinho e outros, que eles começaram a perseguir com ameaça de morte nesses poceiros. E nós fizemos isto. Eu, como homem da agricultura, que sempre fui, como homem que sempre trabalhei em favor dessa nossa gente, resolvi trazer esses homens ameaçados para dentro da minha casa. E aí eles ficaram por 2 ou 3 dias ouvindo o que os homens da companhia falavam contra esses homens. E para que nós pudéssemos dar uma fuga especial a um deles, que era o mais ameaçado, foi conseguir
um veículo, naquela época era muito difícil, um jipe, vesti-lo de mulher e levamos ele até Sancherê para que ele pudesse ter segurança da sua vida. Os colonos preparam uma tocaia, dia 14 de setembro. Atiram contra uma caminhoneta da Apucarana, mas acabam matando colonos. Eram caroneiros que iam de Pranchita para Consolândia e Capanema. Entre os 7 que caíram mortos, 5 eram colonos e 2 funcionários das companhias. Do local daquela tocaia não ficou mais nada, nem a cruz existe mais hoje aqui. Mas tem um dos sobreviventes, que é mais importante, seu Arduino Cavalli, estava no carro, né, seu Arduino? Eu estava mesmo. E como é que foi? De repente começou o tiro? A primeira coisa deu um sinal. Deu um tiro de revólver atrás, uns 100 metros mais ou menos. Aí é onde entramos numa rajada. Era tiro de todo tamanho. Parecia que ia até a caminhoneta. Aí cessou o fogo. De repente veio um pessoal na caminhoneta. Disseram de revista o pessoal para ver se tem arma. Um respondeu, disse não tem arma porque é só colono que morreu. O senhor ficou como lembrança com alguns chumbos ainda pelo corpo? Isso. Eu levanto um chumbo sempre. Durante a minha vida vai o chumbo junto. O senhor podia mostrar onde tem os chumbos que sobraram ainda? O chumbo está bem na canela aqui, ó. Calado aqui no osso. A chefatura de polícia mandava reforços para a zona de conflitos. Centenas de famílias de colonos refugiam-se na Argentina. Era um clima de guerra. Ameaças também em Francisco Beltrão. Aí o Bastos disse, souberam o que aconteceu em Santo Antônio? Respondemos que sim. Diz, eu já disse para o pessoal aqui que nós temos que começar a mandar matar esse pessoal. Começar pelas lideranças daqui. Depois eles saíram, estavam bem armados, todos de arma de cano comprido. E aí resolvemos agir. Deputados da oposição na Assembleia Legislativa e o senador Otton Meder, no Rio de Janeiro, denunciavam os barbarismos que aconteciam no sudoeste do Paraná, relatando as negociatas da Citla, a ação dos jagunços que espancavam e matavam. É o que deu de banditismo e judiação, mas como aconteceu tanta coisa que Deus o livre. Aí tinha aí para outros lugares aqui, pois eles jogavam criança para o ar e espetavam com as facas. Já antes a perseguição do colono já estava, que foi esse negócio de invadir família, que eles mataram muito o colono por aí. Se sumiu família inteira. A imprensa nacional dava grande cobertura. Mas para o governador Moisés Lupion e os homens de seu partido, tudo não passava de mentiras da oposição, que queria derrubar seu governo. Dia 5 de outubro, os jagunços saqueavam e incendiavam a casa de José Rodrigues, em Dois Vizinhos. Dia 7, espancavam e seviciavam mulher e filhas de Otto Zwicker, em Águas do Verê. Em Sarandi, crime bárbaro contra a família de João Saldanha. Esses crimes foram indignando e sublevando a população, que acompanhava todos os acontecimentos através das emissoras de rádio de Francisco Beltrão e Pato Branco. Nós escutava sempre o radialista, o Tomazoni, né, o Ivo. E não só queimaram o rancho, não só mataram filhos, não só se viciaram a esposa do João Saldanha, e o João Saldanha conseguiu fugir da região. E, fugindo, nos contou o episódio. E a revolta foi tanto que, num improviso muito inflamado, eu disse isto, joguei isto no microfone e pedi ao povo que, pelo amor de Deus, nos ajudasse a dar um basta a isso tudo. E eu fiquei surpreso, porque terminado o meu comentário, que ultrapassou o horário normal, que era de 15 minutos, deve ter sido mais de 30 minutos,
Eu fui à janela da Rádio Colmeia, que ficava no 2º andar, e já vi a praça e a rua se enchendo de gente. E gente armada, de espingarda, revólver, facão, foice, enxada, machado e tudo. E a solidariedade do comércio, que me chegou ao conhecimento na hora, dizendo que não abririam mais as portas do comércio, da indústria, do banco, e que todos paravam naquele instante as suas atividades e exigiam, a partir daquela hora e daquele instante, uma definição do governador sobre o problema. Dia 9 de outubro, o prefeito de Pato Branco viajava a Curitiba com uma comissão. A cidade ficou nas mãos dos revoltosos, que contaram com o apoio do promotor e o juiz de direito. Formou-se uma junta governativa de 5 membros. Para delegado de polícia, foi nomeado um dos líderes do movimento, Giacomo Trento, o Porto Alegre. Uma comissão de Francisco Beltrão desloca-se até Pato Branco, buscando apoio da junta governativa. O encontro acontece na Rádio Colmeia. Eles chegaram e me perguntaram, já era noite, se nós em Pato Branco tínhamos condições de manter o movimento armado se Francisco Beltrão, naquela noite ou na madrugada do dia seguinte, também eclodisse ali em Francisco Beltrão o movimento armado. Porque eles queriam a nossa retaguarda, o nosso apoio, e ele se esvaziaria se nós não mantivéssemos o nosso movimento. E nós prometemos a eles que se eles deflagrassem o movimento, nós haveríamos de, a qualquer custa, de manter o nosso movimento. O prefeito de Francisco Beltrão também tinha viajado para Curitiba. Quem assumiu o comando do movimento, a pedido das lideranças, foi o médico Walter Pequá. Na madrugada do dia 10 de outubro, caminhões foram mandados para o interior para reunir os colonos. A partir das 8 horas da manhã, iam chegando armados com o que tinham: espingardas, revólveres, facões, ferramentas, paus, pedaços de ferro, e tomaram conta da cidade. Os chefes das companhias queriam resistir, confiando em suas armas. Eu fui lá no Dr. Rubens. Nós estávamos juntos, saímos até com o Dr. Rubens na rua, e demos uma volta e vimos o movimento. Aí voltamos lá no hospital dele, aí chegou ali no Marquete lá e disse: eu tenho, e o que é que vocês vão? Viram os homens lá, tudo. Vimos uma reunião, vimos, e o que é que vocês vão resolver de fazer? Vão agir ou não? Digo não. Agir contra o exército? Com que força? Agir por quê? Nós não somos bandidos. Aí eles, eu tenho 12 homens armados e munição para brincar 4 horas. Eu vou reagir. Digo, eu duvido. Eu quero ver. Mas eu duvido. Eu estava com raiva deles. Né? Os homens das companhias escaparam ilesos porque foram escoltados pelo exército até fora da região. Vitoriosos, os colonos invadiram os escritórios das companhias e jogaram toda a papelada na rua. A finalidade era destruir os contratos de terra que eles tinham sido obrigados a assinar, muitos deles pressionados por um cano de revólver. Houve tiros apenas contra um jagunço, que tentou fugir e acabou preso depois de baleado. Nos escritórios foram encontradas muitas armas e munições, com o testemunho de policiais, cuja função, naquele episódio, foi impedir encontros sangrentos entre os dois lados conflitantes. Na desforra, os colonos chegaram a destruir o obelisco do pioneiro Júlio Assis Cavalheiro, homem que, naquele mesmo dia, forneceu muitas vacas para alimentar os colonos. Estava assistindo quando chegavam os caminhões carregados de carne, os gado, vaca inteira, ali só derrubava, ia no chão ali, e o pessoal passava o facão, um pegava uma paleta, outro pegava uma costela, saía que nem... com medo, cara. Mas naquela hora não tinha, eles queriam era com medo. Era um clima de festa. Para eles era uma festa, porque chegava um caminhão com 7, 8 boi dentro, vaca, mas aquilo não dava para nada, numa passada eles comiam tudo. A revolta foi encerrada quando as comissões de lideranças conseguiram, do governo, a promessa de atendimento às seguintes reivindicações:
a retirada imediata de todos os homens das companhias de terra e o fechamento definitivo de seus escritórios. Nenhuma perseguição aos poceiros envolvidos no movimento, nem seu desarmamento. O governo não devia enviar tropas militares à região e comprometia-se a trabalhar para que as glebas de terra em litígio fossem desapropriadas por interesse social. Tudo isso foi conquistado pacificamente, mas os colonos continuavam de prontidão, queriam mais lutas. O pessoal não queria mais ir embora não tivesse mais motivo para ficar agrupado. O que eles queriam mesmo era marchar contra Curitiba e destituir o governo da época, que era o senhor Moisés do Pião, e queriam, e não havia quem pudesse desfazer isso da sua cabeça. O governo prometeu, mas ainda houve muitos anos de incerteza, período em que a região pouco desenvolveu. Nesse período, foram destruídas as maiores áreas de pinheiros, uma riqueza que certamente teria sido melhor aproveitada se durante tanto tempo aquelas terras não tivessem permanecido nas mãos de muitos e, ao mesmo tempo, de nenhum dono. A legalização das terras das colônias Missões e parte da Chopin só aconteceu depois da criação do Grupo Executivo para as Terras do Sudoeste do Paraná, GETSOP, em 1962. O primeiro título definitivo foi entregue numa cerimônia que reuniu milhares de colonos em Francisco Beltrão, no primeiro aniversário do GETSOP, dia 26 de junho de 1963. A revolta dos poceiros do Sudoeste já foi motivo de incontáveis reportagens da imprensa nacional e estrangeira, tema para teses e livros. Passados 30 anos, o primeiro documento para a televisão. Este vídeo. Quem viveu não esquece aqueles tempos dramáticos que muito marcaram suas vidas. Em cada cabeça ficou uma sentença. Ai, aquele tempo foi uma coisa triste de ver, né? Fiquei 6 meses aqui no parque, no nosso Parque Federal. 6 meses no Parque da Argentina. E 1 ano e dia no sertão do Paraguai, sem sair fora. Sem sair fora. Um lugar assim, né, que matavam gente por nada. Atrasou muito, né, a cidade. Uma vez eu disse para o pessoal da companhia, se vocês colocassem moças dentro do escritório e colocassem na maneira que a GETSOP fez, eles tinham medido essas terras com a maior tranquilidade do mundo. Eu estou achando, do jeito que estava indo, os colonos se obrigaram a fazer. Se obrigaram a fazer? Claro que eu não fui o homem principal, nem o maior responsável por este movimento. A verdade é que eu me orgulho de ter participado do movimento, participado de um grupo de homens bem intencionados. Esse movimento de agricultores do sudoeste do Paraná, em primeiro lugar, foi um movimento puro de agricultor. E eles fizeram, porque se conscientizaram que tinham que lutar pela sua propriedade. Estavam sendo ludibriados por grupos econômicos. A força do trabalho, do operário, venceu o capital. Isso é muito raro. Vencer como se venceu aqui. O operário venceu o capital.